Olá 905, vamos fazer a nossa correção aí da folha-tarefa. Lembrando que eu vou cobrar todo expedição 4, beleza? Então vamos lá. No número 1 aí, eu perguntei, explica os motivos da Rússia ser o maior país do mundo em extensão territorial, porém, ele não é o mais populoso, né? Por quê? Porque tem muitas regiões lá que é muito frio, tem o clima polar e subpolar, né? E aí a população não tem como morar lá, acaba impossibilitando, principalmente na parte norte do país, né? A maior parte da população está na parte europeia, que ali o clima é mais agradável e ainda tem aquela vizinhança com os países europeus, então o motivo principalmente é isso. Na questão número 2, eu fiz tipo um complete, né? Botei um textozinho aí e aí vocês tinham que completar essas duas partes ali. A Rússia, maior país do mundo, tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, né, de área, divididos em dois continentes, que é o europeu e o asiático. A sua capital é Moscou, está na parte europeia, porém a maior parte do seu território, cerca de 2/3, está na parte da Ásia, que é a parte que, como é chamado, né, é a chamada Ásia Setentrional, onde tem o clima. Predomina o que tipo de clima? Os climas polar, como já falei, e subpolar. Então, setentrional e polar e subpolar. Número 3, cite as principais características econômicas da Rússia. Primeiro, a gente vai falar sobre a indústria. É um país emergente em indústria que principalmente está na parte europeia, como eu já falei para vocês. As cidades, principalmente nas cidades da capital, em Moscou e São Petersburgo. Então a indústria é um destaque que a gente pode dizer no meio econômico. Outra coisa que a gente pode falar que é um destaque são os recursos naturais, né? Principalmente o petróleo e o gás natural. E o meio agrícola também é um destaque, beleza? Então, essa é a melhor resposta. Número 4. Cite os 3 países que não entraram na CEI após o fim da União Soviética. São os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia. Por que países bálticos? Eles são banhados, né, pelo Mar Báltico. Ele fica mais a nordeste lá do continente europeu. Então, são países bálticos justamente porque eles são banhados pelo Mar Báltico, beleza? Então, por isso que são chamados disso. Então, eles não entraram na CEI. Número 5. Com o fim... passei mais... 5, né? Com o fim da União Soviética, a Rússia acabou tendo 2 perdas significativas, né, no país. Quais foram? Primeiro, a perda da hegemonia política e econômica sobre alguns países da Europa Oriental e também do leste europeu. E a segunda foi que, com o fim da União Soviética, nem todos os países aderiram à CEI e foram se aproximando da parte capitalista ocidental. Então, isso foi uma perda muito representativa, né? Número 6. Qual a importância de Lenin para a Revolução de 1917? Né? Ele assumiu o poder como um socialista do meio radical, que é o povo bolcheviques, e aí derrubou o líder daquela época, que era o czar, que era o Mencheviques, né? Mencheviques, perdão. E isso foi no período da Primeira Guerra Mundial. Muitas coisas aconteceram, esse meio radicalista acabou não usufruindo muito bem, não deu muito certo, e aí aconteceram algumas coisas, mas o destaque maior é esse aí, beleza? Número 7. Quais foram as primeiras ações de Mikhail Gorbachev quando assumiu a União Soviética? Primeiro, ele já pegou a União Soviética muito ruim. Então ele criou 2 coisas que o povo criticava mais. Ele fez a Glasnost e a Perestroika, que é uma transparência política para a população e a abertura, né, e uma reestruturação econômica da União Soviética, para ver se ajudava. Não deu muito certo, né? E aí a gente soube, logo em seguida a gente viu que não deu, que a União Soviética acabou saindo, se desmembrando, se desfazendo, deixando de existir. Na número 8, explique como surgiu a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Surgiu em 1991, quando os 3 presidentes, né, da Rússia, da Ucrânia e de Belarus, eles assinaram um documento que formalizava essa criação. Então, criado em 1991 pelos esses 3 países que assinaram. Logo em seguida, vários países adotaram, né, entraram no grupo. E foi nesse período que o Mikhail Gorbachev, ele não teve muita alternativa, uma pressão muito grande, e acabou renunciando ao seu cargo, né, de líder da União Soviética. Foi nesse período, e aí tudo acabou lá na União Soviética.
Número 9. Como está caracterizada a economia da União Soviética no século XXI? Aqui a gente pode falar até mesmo voltado da Rússia, né? Então aqui teria que mudar. Século XXI, da Rússia. Beleza? Qual foi um dos maiores desafios ali, Rússia e União Soviética? É ingressar ao mercado capitalista. Isso foi um dos maiores desafios. A Rússia foi um país que herdou a maior parte da infraestrutura industrial, sendo o maior destaque entre os países, tornando um país emergente. Então, um dos maiores desafios foi entrar naquele mundo capitalista e entrar nesse setor industrial, que eles não estavam muito adaptados. E isso foi um dos desafios, né? E hoje é um diferencial, como a gente falou sobre a economia russa lá em cima. Então, a indústria é o maior destaque, tanto que é um país emergente aí, igual o Brasil. Na número 10, analisando as transformações ocorridas na ex-União Soviética, pode-se considerar que a Federação Russa, ela linkou naquela pergunta anterior, né? Tem dificuldade em transferir a tecnologia desenvolvida no setor militar para a produção industrial no setor civil da economia. Então, a gente sabe que a tecnologia ali no meio industrial, eles têm uma maior dificuldade, beleza? Então, é a alternativa B. Então, gente, qualquer dúvida é só falar comigo. Fico à disposição de vocês. Um abraço.